Hoje vou falar, de forma prática e eficaz, tudo o que você precisa saber sobre o manejo da doença diverticular, mas antes é preciso falar sobre alguns conceitos. A doença diverticular é um termo genérico que se refere a qualquer condição médica que envolve a presença de divertículos. Os divertículos são pequenas bolsas ou saliências, que se formam na parede do cólon ou intestino grosso. Acredita-se que a origem dos divertículos seja por uma pressão elevada no cólon, que força sua formação através de áreas vulneráveis na parede do cólon. Elas são comuns em pessoas acima de 40 anos. Existem duas formas principais da doença, a diverticulose e a diverticulite, e é importante entender cada uma delas. Primeiro vamos falar sobre a diverticulose. Aproximadamente 40% a 60% dos indivíduos com 60 anos ou mais são afetados por ela, e sua manifestação mais comum é no cólon sigmoide, localizado na parte inferior esquerda do intestino grosso. A diverticulose é uma condição frequente, cuja incidência aumenta com a idade. Ela é descoberta durante exames de rotina para outras condições, e pode ser confirmada através de outros exames como a colonoscopia, enema de bário, tomografia computadorizada e sigmoidoscopia. Em geral, a diverticulose não apresenta sintomas, e a sua presença pode passar despercebida, mesmo estando os divertículos presentes. Alguns sintomas, como leve desconforto abdominal, principalmente no lado esquerdo, sangramento retal, inchaço, constipação ou diarreia, náusea, vômito e febre, podem ocorrer quando há sangramento diverticular ou quando a condição evoluiu para diverticulite. E o que é diverticulite? É a segunda forma da doença diverticular e é uma condição mais séria da doença, e ocorre quando os divertículos ficam inflamados ou infectados. Ela é diagnosticada com base nos sintomas e exames físicos, juntamente com os resultados dos exames que incluem exames de sangue, testes de urina, tomografia computadorizada ou ultrassonografia. Manejo nas doenças diverticulares. No caso de diverticulose, as mudanças no estilo de vida e na dieta podem ser suficientes. Existem outros fatores de risco que devem ser levados em consideração, como a idade, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, uso de alguns medicamentos e doenças pré-existentes, como a síndrome do intestino irritável. Já a diverticulite pode requerer antibióticos e, em casos graves, até mesmo cirurgia. Vou falar sobre o conjunto de estratégias e práticas para você lidar, controlar ou diminuir os efeitos das doenças diverticulares. Registro de hemorragia. Em torno de 5% dos indivíduos com diverticulose podem apresentar sangramento retal, originado pela ruptura de um pequeno vaso sanguíneo em um divertículo, uma situação conhecida como sangramento diverticular. Fatores de risco. Embora a causa exata do sangramento diverticular ainda não seja bem compreendida, existem alguns fatores de risco conhecidos. Estes incluem o uso de alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios não esteroides, um grupo comum de analgésicos que inclui a aspirina, e o uso de anticoagulantes. A idade avançada, a hipertensão e a presença de vários divertículos podem desencadear o sangramento. Diagnóstico. Mesmo que o sangramento seja de pequena quantidade e pare por conta própria, é essencial contatar o médico para avaliação. Muitas vezes o sangue nas fezes pode ser por outras condições, como hemorroidas ou câncer coloretal. O médico pode fazer uma variedade de testes, incluindo colonoscopia, endoscopia ou uma tomografia computadorizada angiográfica, para ajudar a localizar a fonte do sangramento. Sintomas associados. Além do sangramento retal, outros sintomas podem estar presentes, dependendo da quantidade de sangue perdido, como a fraqueza, tontura, aumento da frequência cardíaca, palidez e, em casos graves, perda de consciência. Nesses casos, o atendimento médico deve ser procurado o mais rápido possível, para identificar a causa do sangramento e receber tratamento adequado. Tratamento. A maioria dos casos de sangramento diverticular para por conta própria, mas é importante ser monitorado por um profissional de saúde. Em casos raros, pode ser necessária intervenção cirúrgica para parar o sangramento,
ou para remover a parte do cólon que está causando sangramento. Evite fazer força ao ir ao banheiro. Estima-se que 4% a 15% das pessoas com diverticulose desenvolvem diverticulite. Em alguns casos, os médicos podem recomendar o uso de laxantes suaves ou amaciadores de fezes para ajudar a aliviar a constipação e reduzir a pressão sobre os divertículos. Se você possui divertículos, exercer pressão sobre eles, como em casos de constipação, por exemplo, pode levar à inflamação ou infecção deles, podendo resultar em caso mais grave, como a ruptura ou a perfuração do intestino, causando uma infecção potencialmente fatal, chamada peritonite. Se a perfuração ocorrer, é provável que seja acompanhada de dor abdominal intensa, febre, náuseas e uma mudança nos hábitos intestinais. Esse caso requer tratamento de emergência, que pode incluir cirurgia. Comunique a dor. A diverticulite pode manifestar-se por meio de dor e cólicas na parte inferior esquerda do abdômen, e pode causar alterações na frequência das evacuações, assim como diarreia, constipação, febre, náusea ou vômito. Caso a dor persista ou seja intensa, consulte o médico, somente ele poderá prescrever antibióticos para combater a inflamação e a infecção nos divertículos. Não faça automedicação, pois alguns analgésicos podem aumentar o risco de complicações. Em casos brandos e sem febre, pode não ser necessário o uso de antibióticos. Cerca de 1/3 dos casos de diverticulite são graves, e nesses casos podem ocorrer sintomas sistêmicos, como a perda de apetite, a perda de peso inexplicada e fadiga, sendo necessária internação hospitalar, tratamento com antibióticos intravenosos. Para tratar a infecção, uma dieta líquida por alguns dias, para permitir que o cólon descanse e recupere. Em alguns casos, a cirurgia pode ser necessária para remover a parte afetada do cólon. Qualquer sintoma preocupante ou que cause desconforto deve ser comunicado ao médico. Prevenção da doença diverticular. O manejo da doença diverticular é individualizado, depende dos sintomas e complicações que o paciente apresenta. Vou descrever aqui algumas estratégias comuns. Adote um estilo de vida saudável. Um estilo de vida saudável contribui para a saúde intestinal. É necessário controlar o estresse, através de técnicas, como a meditação, a yoga e os exercícios de respiração. Fazer exercícios físicos, como correr, nadar, fazer caminhadas, andar de bicicleta, favorecem uma população diversificada de micróbios benéficos no intestino, e estas atividades físicas, feitas regularmente, ajudam a manter o movimento intestinal saudável e regular, reduzindo a pressão no cólon, e diminuindo o risco de diverticulite e sangramento diverticular. É importante, no entanto, evitar exercícios de alto impacto, ou que exijam muita força abdominal. É preciso abandonar o hábito de fumar, pois ele pode aumentar o risco de complicações da doença diverticular. Evitar o álcool e a cafeína é essencial. Manter um peso saudável pode reduzir o risco da doença diverticular e suas complicações. Se possível, evite medicamentos como os anti-inflamatórios não esteroides e os opiáceos, eles podem aumentar o risco de complicações da doença diverticular. É importante realizar consultas regulares com o médico para monitorar a saúde do intestino, avaliar a progressão da doença e ajustar o tratamento conforme necessário. Adote uma dieta saudável. Uma das principais medidas no manejo da diverticulite é a mudança na dieta. A adoção de uma dieta saudável também é fundamental. As dietas costumam ser ricas em gorduras saturadas, inclusive carne vermelha, especialmente a processada, como salsichas, bacon e presunto, e estão associadas a um maior risco de diverticulite, por várias razões. Elas contêm baixo teor de fibras, são ricas em gordura, açúcar e sal, têm efeitos inflamatórios, e alteram a microbiota intestinal. Faça opção por carnes magras, como frango, peru ou peixe, que são fontes de proteínas com menor teor de gorduras saturadas. A chave para uma dieta saudável é a variedade e o equilíbrio, então mesmo a carne vermelha pode ser consumida, com moderação. Uma dieta rica em fibras é essencial e eficaz,
no manejo da doença diverticular. A fibra ajuda a suavizar as fezes, o que reduz a pressão no cólon durante a evacuação, prevenindo a formação de novos divertículos, e reduzindo a pressão sobre os já existentes, diminuindo o risco de complicações, como a inflamação crônica, e auxiliando na manutenção da saúde intestinal. É recomendado consumir de 25 a 30 gramas de fibra dietética todos os dias, para ajudar a aliviar os sintomas da diverticulose, e a prevenir a progressão para a diverticulite. Vou citar alguns exemplos de alimentos ricos em fibras. Feijões. Feijões pretos, os feijões vermelhos, os feijões de soja, as lentilhas e o grão de bico. Grãos integrais. Aveia, arroz integral, quinoa, trigo integral, centeio integral e cevada. Alimentos feitos de grãos integrais, como pães, massas e cereais, também são boas opções. Vegetais. Brócolis, couve de bruxelas, cenouras, batatas com a pele ou casca, abóbora e espinafre. Frutas. Peras, maçãs com a casca, morangos, framboesas, bananas, laranjas e mangas. Nozes e semente. Amêndoas, nozes, pistaches, sementes de chia, sementes de linhaça e sementes de abóbora. Lembre-se, ao aumentar a ingestão de fibras, é importante também aumentar a ingestão de líquidos, pois as fibras precisam de água para funcionar eficazmente, e prevenir a constipação. Além de uma dieta rica em fibras, alguns estudos sugerem que os probióticos podem ajudar a prevenir a diverticulite, ao promover uma flora intestinal saudável. Eles podem ser obtidos através de alimentos, como iogurte e kefir, ou suplementos dietéticos. Espero que tenha gostado dessas dicas sobre o manejo da doença diverticular. Agora você poderá sentar e discutir com seu médico ou nutricionista quais as recomendações dietéticas e mudanças no estilo de vida poderão ser adotadas por você, no dia a dia, pois elas podem variar dependendo das circunstâncias individuais de cada pessoa, incluindo a saúde geral, a idade e o histórico médico. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando postarmos novos conteúdos. Gratidão e até nosso próximo vídeo.